Estamos no escritório MAB Advogados, assessoria empresarial e individual. Vou conversar com ela, que é a titular do escritório, a doutora Mirelle Alves Braz, especialista em direito empresarial. E, como sempre, falamos sobre temas pontuais e isso não vai ser diferente hoje. Sempre é um prazer recebê-la, doutora Mirelle. Prazer sempre é meu, Rejane. A gente, como eu já disse inúmeras vezes aqui, a gente faz uma troca, na verdade, uma troca muito gostosa e a gente sempre sai mais informado. Tanto eu, acho que quanto tu, né? A gente faz uma troca aqui e vamos recebendo informações, exatamente, inclusive de outras pessoas que participam do momento jurídico e que vão agregando valor e agregando informações para a gente poder debater ainda mais, né? É o ideal, não é? Mas vamos falar então sobre crimes financeiros e delação premiada. Temos aí 2 casos para a gente fazer assim uma comparação e o que eles têm em comum, que é o caso do Eike Batista e Petrobras. Então, com a palavra, doutora Mirelle. Exato, Rejane. 2 casos bem rumorosos, né? 2 escândalos. Né? E muito recentes, né? Que estão ainda muito vívidos, até porque no caso da Petrobras ele ainda está acontecendo no caso do Eike Batista também. Crimes financeiros, né? De onde saiu essa terminologia e por quê? Nós tínhamos até então que crimes financeiros eram os cometidos pela administração pública, né, por malversação de valores, por exemplo, do contribuinte. E, na verdade, a partir de 86, uma legislação própria equiparou as instituições privadas, pessoas jurídicas privadas, a instituições financeiras para todas as finalidades. Ou seja, uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, uma pessoa física, pode vir a ser responsabilizada por um crime financeiro. Mudou o conceito, então, podemos dizer. Mudou o conceito para buscar a punição com mais rigor, né, dessas pessoas que antigamente tinham uma certa liberdade, vamos dizer assim. A gente entendia que o ente público possuía responsabilidade em relação a verbas dos seus contribuintes. Mas a empresa privada, vamos dizer assim, quase tudo era lícito, quase tudo. Hoje existe uma equiparação para evitar crimes, por exemplo, de evasão de divisas, ou seja, remessas de valores para o exterior. No caso do Eike Batista, qual foi o crime? Supostamente, ele teria vazado informações positivas para o mercado financeiro mobiliário, que a gente chama, né, o mercado de ações, a respeito das suas empresas para supervalorizar essas ações. Onde é que está o crime aí? Porque, a rigor, a gente entende que, bom, o empresário, como entidade privada que ele pode se autopromover. Só que essas informações inverídicas geraram um macrodano na sociedade enorme, porque as pessoas adquiriam as ações de boa-fé, acreditando que estavam fazendo um bom investimento, quando, sabidamente, essas empresas eram deficitárias. E, por serem deficitárias, logicamente que o valor das ações caiu em muito e causou um prejuízo gigante a um sem número de pessoas. Então, ele ainda responde por isso, ainda há que se provar muita coisa, mas supostamente o que houve foi o lançamento de informações inverídicas. Então, veja bem a amplitude da lei, porque ela já está nos colocando que o lançar informações inverídicas para supervalorizar um produto pode sim constituir um crime financeiro, que é um crime grave. A gente tem aí uma previsão de punição de até 6 anos em regime fechado, né, de cadeia. Então, a gente vê assim que existe uma intenção por trás da lei, o que a gente chama de mens legis, né, o espírito da lei, em tornar, em moralizar não só o serviço público, que por força do artigo 37 da Constituição já tem uma obrigação de moralidade administrativa, mas em moralizar o serviço privado também. Já o caso da Petrobras, ele é um pouquinho diferente, porque teria havido aí propina, negociação de propina com uma multinacional e malversação de valores. Então já seria um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais complexo. E esses crimes, ambos envolveriam quadrilhas, porque envolvem mais de 3, mais de 4 pessoas, na verdade. Para se chegar a um esquema que são crimes assim que envolvem inteligência, né? Se sabe que há de ter muitas pessoas envolvidas dentro da mesma organização e para a mesma finalidade, né? Quais os requisitos para alguém se beneficiar nesta delação premiada?
Pois é, aí essa própria lei, que é a 7492 de 86, que previu os crimes financeiros, ela trouxe um artigo onde ela prevê a hipótese da delação premiada. No Brasil, até então, não se falava muito em delação premiada. Embora ela exista desde 79 na Itália, eu acredito que todos já tenham ouvido falar na Operação Mãos Limpas, que serviu para o combate da máfia italiana. Sim, teve uma época que se falava muito a respeito, né? Exatamente. Então, foi uma operação bastante intensa para buscar líderes da máfia italiana, com bastante rigidez, e onde se propunha que as pessoas entregassem esse esquema criminoso. Mas por que uma pessoa que participa de um esquema criminoso, se beneficia dele, vai entregar, se colocar em risco, se não tiver um benefício? Então, a delação premiada, o delator, visa exatamente isso, conceder um benefício, que é uma redução de pena de 1 a 2/3 da pena. Dependendo do caso. Dependendo do caso, mas ela não é indistinta. Eu tenho ouvido muitas inverdades sobre a delação premiada. Ela não é concedida para qualquer um que queira espalhar boatos, rumores ou aparecer na mídia. Então, ela tem que ser voluntária, espontânea e eficaz, principalmente. Esses, então, são os requisitos. Esses são os requisitos. O que se tem por eficaz? Quando eu estou delatando um crime, eu tenho que viabilizar a que se chegue a toda a organização criminosa, que se puna essa organização e que se evite o cometimento de novos crimes. Então, quanto mais eficaz for a minha delação, maior o benefício que eu terei. Ou seja, menor a minha pena. Então, essa é a base da delação premiada. Ela é um instrumento de persecução penal, que nós chamamos, que hoje existe para beneficiar aquele empresário que, arrependido, ele é um arrependimento eficaz, ele busca sanar os seus crimes, informando as autoridades. Por que é sigiloso? Eu tenho ouvido muitas pessoas assim, mas os depoimentos em relação ao caso da Petrobras, por exemplo, por que essa pessoa está em sigilo? Por que ela merece a segurança estatal se é um criminoso? Naturalmente que a partir do momento em que ele decide entregar um esquema de monta que pode envolver pessoas públicas, ocupantes de cargos de poder, deputados, governadores, presidente da República, o que seja, que ele corre um severo risco. Né? E com isso, ele faz jus, sim, a uma proteção, e mais do que isto, ele faz jus a que se incentive esse depoimento e que se cerque de sigilo para evitar que estas pessoas, nesses cargos de poder, coajam testemunhas e façam por alterar o curso da narrativa dele, ou seja, forcem essas testemunhas, as induzam a relatar de outra maneira os fatos, propondo benefícios. E existe um percentual fixo da pena? Por exemplo, se ele não acontecesse, né, dele contar, né, ele pegaria 20 anos. Outro caso, 10 anos. Há um percentual fixo, 10% da pena, 5%, 1%, enfim? Não, assim, a pena ela é calculada pelo magistrado no momento da aplicação. Ela leva em consideração agravantes, atenuantes. Ele, então, nem está sabendo o que ele vai ser beneficiado. Ele não sabe ainda. Ele não sabe ainda. Até o momento ele não sabe. E esse é o momento em que ele tem uma certa margem para negociar condições. Ou seja, eu quero depor se for assim, em tal lugar, se por hora eu puder ficar na minha casa, em prisão domiciliar. Ele tem condições de flexibilizar um pouco, quanto maior for o número de informações que ele trouxer. Essa negociação, por que ela é tão mal vista para a sociedade? É muito mal vista, né? É muito mal vista, porque a figura do delator, ela em si, ela já é mal vista. Na verdade, ele não deixa de ser um criminoso, ele é uma pessoa que participou ativamente, ele não é uma testemunha pura de um fato do qual ele não participou. Ele participou ativamente daquele delito, ele lesou instituições financeiras, lesou a sociedade e ele está ainda tendo um benefício. É difícil para fazer com que a população entenda e aceite, né? Mas a gente tem aqui que sopesar dois bens de igual relevância. Um é a punição do criminoso,
E o outro é o benefício que a sociedade vai ter por conhecer um maior número de fatos criminosos e poder punir essas pessoas. Então, é de extrema relevância que ele, nesse momento, ele seja resguardado pelo sigilo, sim, que as investigações prossigam em sigilo para que se possa alcançar essas pessoas, e ele, a partir de todas as informações dele, o julgamento dos demais. Ele vai negociar, sim. Isso também é um dos fatores de se ver assim de uma maneira negativa a figura dele. Porque a gente diz que, mesmo a testemunha de um crime, para inclusão num programa de proteção a testemunhas, é muito difícil que seja uma testemunha pura, uma pessoa com total isenção em relação àquele fato delituoso. É raro o caso da testemunha pura. Então, a gente já vê com uma certa resistência essa pessoa. É verdade. Né? A gente já tem uma tendência natural. Mas ela vai obrar em prol do bem maior da sociedade, que é para que se busque a que essa organização criminosa se extinga. Na Espanha, nós temos uma juíza que até apelidaram, assim, brincando, que seria Joaquim Barbosa, né, na Espanha. Mas ela é uma juíza, ela é uma magistrada de primeiro grau, que ela conseguiu derrubar um ministro a partir da delação premiada que ela utilizou. E inclusive o marido dela, que é uma pessoa de sociedade, muitos amigos do próprio marido ela colocou na cadeia. Né? Entrevistaram ela a respeito disso, uma pessoa de moral tão ilibada, ou se ela se utilizou dessas relações. Mas o fato é que a delação premiada ela é fundamental. Sem esse instituto, muitas instituições criminosas elas não seriam derrubadas, muitas organizações até hoje permaneceriam impunes. Não é? Então, a gente tem que, por exemplo, se o Eike Batista decidir denunciar pessoas que participaram dessa propagação de informações inverídicas para elevar o valor das ações da empresa dele, talvez ele venha se beneficiar, sim, com uma diminuição de pena. Esse é o momento em que o depoente negocia e se beneficia, e que a sociedade não vê um resultado concreto. Então, ele é um momento crítico, onde naturalmente existe uma repulsa social, mas que no futuro, obrigatoriamente, tem que nos conduzir à punição de todos os envolvidos. Se não conduzir, essa pessoa ela é reestabelecida ao status quo ante, ou seja, ele vai responder pelos crimes sem benefício de pena. Então, crimes financeiros, delação premiada, quais os dois também, rapidamente, para encerrarmos, que trazem vantagens para a sociedade? A principal vantagem da delação premiada e da lei dos crimes financeiros, né, é que a gente consegue estabelecer agora a punição de donos de empresas privadas que se beneficiam de situações particulares e públicas, muitas vezes, porque também participam de licitações, de processos licitatórios, enfim, para benefício pessoal. É uma maneira de buscar punir a evasão de divisas, que era, então, uma prática comum, sem possibilidade de punição até 86, porque se tinha como natural mandar recursos para o exterior. Hoje se busca punir a evasão de divisas, o sócio que oculta ou frauda balanços em detrimento de outros sócios, ou seja, aquele sócio que faz um caixinha 2 e beneficia o seu patrimônio familiar e a empresa está esvaziada. A gente tem uma empresa completamente esvaziada, a gente já ouviu falar inúmeras vezes na época da falência, de falências criminosas e agora de processos de recuperação viciados, onde a gente vê empresas que se beneficiaram por anos e anos na sociedade e entram em fase de recuperação judicial. Com isso, elas conseguem não pagar suas contas de imediato ou parcelar, enfim, conseguem condições especiais, mas elas se beneficiaram por anos, né, do dinheiro privado e, às vezes, do dinheiro público. Nós temos um caso aqui no estado de uma empresa que se beneficiou, inclusive construiu prédios públicos de foros aqui, recebeu verbas públicas de 37 órgãos e ela entrou em recuperação judicial. Esse dinheiro, nós não sabemos, são bilhões. Nossa. E não pagou nenhuma conta. É muita coisa. Então, esta lei e a delação premiada, elas visam beneficiar a sociedade como um todo para evitar que justamente ela seja sugada pelo capital privado de alguma maneira.
Doutora Mirelle, sempre é muito bom ouvi-la, não dá vontade de terminar, né? Seus esclarecimentos perfeitos, muito obrigada por nos receber. Está aí endereço, telefone da doutora Mirelle para qualquer dúvida com relação ao que você quiser perguntar para ela, está à disposição, não é? Até a nossa próxima oportunidade, sempre agradecendo muito a sua presença no Momento Jurídico. Até a nossa próxima, Rejane. Prometo que eu vou ser mais disciplinada, né, na próxima, porque eu desmarquei com eles semana passada, mas assim... Mas valeu a pena. Valeu a pena, a gente tem uma vida muito ocupada, de ambas as partes, né, mas é sempre um prazer. O tempo passa sempre muito rápido, né? Mas então, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.